escalar, já sabemos o que é um espaço vetorial. E agora estamos interessados em saber quando subconjuntos de um espaço vetorial têm eles próprios as mesmas características que um espaço vetorial. Ou seja, agora estamos interessados em saber quando vamos ter espaço dentro de espaço. Espaço vetorial, claro. Bom, então o que a gente quer saber é se, dado um subconjunto de um espaço vetorial, se nesse subconjunto, definidas as operações, se vamos ter sempre, ou quando vamos ter, a validade dessas 8 propriedades. Então, a princípio, deveríamos testar, né, dadas 2 operações, deveríamos testar todas as 8 propriedades. Mas vamos ver que isso não é necessário. Vamos ver apenas que, se o subconjunto em questão, que aqui está sendo representado por W, se o subconjunto em questão, se essas operações forem fechadas em W, se essas duas operações forem fechadas em W, isso é suficiente para garantir que as 8 propriedades valem. É isso que vamos ver a seguir. Então vamos verificar que um subconjunto W de um espaço vetorial V, ele vai ser um subespaço vetorial, ou seja, um espaço vetorial dentro de outro espaço vetorial, se ele for fechado para a operação adição e para o produto por escalar. Ou seja, basta essas duas propriedades, ou seja, o fechamento de cada uma das operações, para garantir a validade daquelas 8 propriedades que definem um espaço vetorial. Bom, vamos começar pela adição, as propriedades da adição. Então, a associatividade e a comutatividade, na verdade, elas são herdadas da associatividade e da comutatividade em V, uma vez que, se o elemento está em W, ele também está em V. Então, a associatividade que vale para valer em W, ela é automática pelo fato dos elementos estarem em V e lá a associatividade e a comutatividade são válidas. Então, essas duas propriedades, ok. Vamos verificar agora que dentro de W, se valem, né, esses dois fechamentos, então dentro de W necessariamente vamos ter o elemento neutro V0. Ou seja, o elemento neutro do espaço vetorial está dentro de W, que aí, obviamente, está dentro de V e dentro de W. Bom, sendo W fechado para o produto por escalar, então é óbvio que se U é um elemento de W, então se eu multiplicar por menos 1, esse resultado continua em W. Se ele é fechado para a adição, então se eu tenho um elemento em W, outro elemento em W, então a soma U mais menos 1 vezes U deve estar em W. Ora, mas o que é essa soma aqui? Essa soma é U mais o seu simétrico. E esse resultado está em W. Mas já sabemos que no espaço vetorial, quando somamos um elemento com o seu simétrico, com o seu inverso aditivo, o resultado disso é o elemento neutro. Então, dessa forma, concluímos que a terceira propriedade da adição também é válida para W, a existência do elemento neutro em W. E para garantir que, dado qualquer elemento de V, o seu inverso aditivo também está em V, isso é garantido simplesmente pelo fato de o produto por escalar estarmos considerando que é uma operação fechada. Ou seja, se o elemento U está lá, o seu inverso aditivo também está lá, uma vez que o inverso aditivo nada mais é do que multiplicar aquele vetor pelo escalar menos 1. Então, essa propriedade também é válida. Já com relação às propriedades que vêm da multiplicação por escalar, a verificação ela é ainda mais rápida, porque
Vamos ver aqui cada uma delas. No caso da primeira propriedade, a distributividade aqui do escalar com relação aos vetores, ela é direta, porque ela vale quaisquer que sejam os vetores U e V no espaço. A gente sabe que se U e V estiverem no subconjunto W, uma vez que dentro do subconjunto, né, a operação é fechada, estamos partindo desse princípio, então U mais V é também um elemento de W. Então o máximo que poderia acontecer aqui era um lado da igualdade está em W, o outro lado não está, mas esse risco é zero, uma vez que o conjunto é fechado para a soma. E também é fechado para o produto por escalar. Então, se U está em W, alfa U está em W. Se V está em W, alfa V está em W. Então, tem uma soma de dois elementos de W, que estamos supondo fechado. Então, esse resultado continua em W. Então, M1, ok. Com relação a M2, é só uma soma de escalares. Aqui a gente está trabalhando, na verdade, dentro do conjunto de escalares. Nem estamos trabalhando exatamente dentro do conjunto W, né? Essa modificação nem chega a afetar os elementos de W. E aqui, de novo, né? Se U é um elemento de W, então os dois lados da equação, também o risco de que um lado não estivesse em W é nulo. Uma vez que se U está em W, qualquer escalar multiplicado por U, esse resultado continua em W, ele é fechado para o produto por escalar. E a mesma coisa aqui no segundo membro. Aqui na M3 também não tem nenhum problema, né? De novo, pelo fechamento do produto por escalar, não há riscos de que nenhum membro dessa equação, por algum motivo, não estivesse em W. E, obviamente, se todo vetor é igual a 1 vezes ele mesmo. Então, se U está lá, 1 vezes U também está lá. Portanto, a gente acaba de verificar que se um subconjunto W de um espaço vetorial cumpre essas duas condições apenas, ou seja, basta a gente verificar o fechamento da adição e o fechamento da multiplicação por escalar, essas duas condições são suficientes para garantir que esse conjunto tem as 8 propriedades necessárias para se definir um espaço vetorial. Ou seja, W será chamado de subespaço vetorial de V. Apenas uma observação importante é com relação ao vetor nulo, o elemento neutro do espaço vetorial, o V0. Já vimos, quando estávamos verificando as propriedades da adição, que se W for um espaço vetorial, então, necessariamente, o vetor nulo do espaço está dentro de W. Então, uma dica para que você verifique mais rapidamente se um subconjunto não é subespaço vetorial é verificar esse fato aqui. Digamos que você esteja com um subconjunto e você verificou que o vetor nulo não está em W. Isso já é suficiente para garantir que esse subconjunto não vai ser um subespaço vetorial. Porque se fosse, necessariamente teria que ter o V0 como elemento. Vamos agora ao nosso primeiro exemplo de subespaço vetorial. Vamos considerar o espaço vetorial sendo o espaço tridimensional, o R3. Nele estão definidas, né, a adição de ternas ordenadas, elementos do R3, e a multiplicação por escalar. E vamos considerar o subconjunto de V como sendo o plano XY, ou seja, todos aqueles vetores que têm a terceira coordenada nula, a gente não tem a componente em Z. Então vamos verificar se esse subconjunto, com certeza é um subconjunto, mas se também é um subespaço vetorial. Então a gente tem que verificar duas coisas. Se dentro de W a soma é fechada e a multiplicação por escalar também é fechada. Então vamos pegar dois elementos em W, U e V pertencentes a W. Então precisamos saber se a soma continua em W. Como fazer isso? Somando. Então, digamos que U seja o elemento x1, y1 e 0. E V seja o elemento x2, y2 e 0.
Então, quando somarmos U mais V, de acordo com a adição que funciona para R3, obviamente tem que funcionar para W, então essa soma vai ser o quê? x1 mais x2, y1 mais y2, 0 mais 0, que é 0. Ou seja, o vetor resultante, o resultado dessa soma, deu um elemento do conjunto W, um elemento que tem a terceira coordenada igual a 0. Portanto, esse conjunto é sim fechado para a soma. Agora a gente precisa verificar se esse conjunto também é fechado para o produto por escalar. Então agora vamos pegar um escalar qualquer, um elemento do conjunto W e verificar se o produto desse escalar por esse elemento qualquer continua dentro de W. Então seja alfa um número real qualquer, U um vetor qualquer em W, x1, y1, 0. Então precisamos saber se alfa vezes U continua em W. Para isso a gente precisa simplesmente fazer a conta. Então o que é alfa vezes U? É alfa vezes x1, y1, 0. Da maneira que está sendo definida a multiplicação por escalar, então esse produto é alfa x1, alfa y1 e alfa vezes 0, que é 0. Ou seja, o elemento resultante também é um elemento em W, porque é um elemento cuja terceira coordenada é nula. Então já tínhamos verificado que W é fechado para a soma, que W também é fechado para o produto por escalar. Então, com essas duas verificações, concluímos que W é um subespaço vetorial do R3, do espaço tridimensional. Então, temos nosso primeiro exemplo de espaço vetorial. Nesse segundo exemplo, temos o conjunto das matrizes quadradas de ordem 2, matrizes 2×2. Já sabemos como fazer tanto a soma como o produto por escalar. E o nosso subconjunto do conjunto das matrizes 2×2 é o conjunto formado por todas as matrizes onde o elemento que está aqui na segunda linha e segunda coluna é igual a 1. Então vamos verificar se esse conjunto é um subespaço vetorial do espaço vetorial das matrizes. Então temos que verificar se esse conjunto é fechado para a soma e se ele é fechado para o produto por escalar. Se uma das duas falhar, ele não é subespaço vetorial. E a gente verifica o que acontece logo na questão da adição. Veja, se você tiver duas matrizes, x, y, z, 1, e somar com a matriz R, S, T, 1, essas são duas matrizes dentro de W, o elemento que está na segunda linha, segunda coluna, em ambas é igual a 1, mas quando você soma, o resultado vai ser x mais R, um número real qualquer, y mais s, um número real qualquer, z mais t, também pode ser qualquer número real. Agora, quando você soma aqui os últimos elementos, a gente obtém 2 como resultado. E essa matriz não está em W, porque W só tem as matrizes onde o elemento que está na segunda linha e na segunda coluna é igual a 1. Esse elemento é igual a 2, então essa matriz não está nesse conjunto. Então, como já falhou a primeira tentativa, nem precisamos verificar a segunda. Isso já é suficiente para garantir que W não é subespaço vetorial do espaço das matrizes de ordem 2×2. Uma maneira que poderíamos ter usado também nesse caso era já verificar aqui que o vetor nulo do espaço das matrizes não está em W. Já tínhamos visto que o vetor nulo do conjunto de matrizes é a matriz toda nula. Já tínhamos observado isso quando vimos a definição de espaço vetorial. Observe que essa matriz não faz parte desse conjunto, já que não é possível termos matrizes
onde o elemento da segunda linha e segunda coluna fosse diferente de zero. Então, essa matriz não está nesse conjunto. Como ela é o vetor nulo, o elemento neutro do espaço vetorial, e se não está em W, então já é suficiente para dizer que W também não é espaço vetorial.